E pensei, poxa, será que um dia ele vai me convidar? Aí chegou a hora, é isso, né? sonho realizado. Casou certo. de você estar aqui e... Olá, começando mais um Conversa com Autores da Editora Reformatório. Sou Marcelo Nocelli e hoje tenho o prazer de receber aqui minha amiga autora Carla Gerson, autora de Todo Mundo Tem Mãe, Catarina pela Reformatório, entre outros livros. Bem-vinda a Sentimento do Mundo, onde a gente está gravando aqui hoje essa conversa, Livraria Sentimento do Mundo, na Rua Barão de Tatuí. E Carla, que veio lá de Vitória para uma série de coisas e passeios aqui em São Paulo, e aproveitei para obrigá-la a gravar essa conversa Convocar. aqui comigo. Bem-vinda, Carla. Não, para mim foi um convite muito honroso. Eu assisto suas entrevistas e pensei, poxa, será que um dia ele vai me convidar? Aí chegou a hora, é isso, né? sonho realizado. Casou certo. de você estar aqui e a gente poder bater esse papo rápido, falar um pouquinho de ti, falar um pouquinho deste livro e de outros projetos. Então me diz, Carla Gerson nasceu em Vitória, Espírito Santo, e como é que a pequena Carla Gerson, criança, começou a se interessar por livros, por leitura, por literatura, por escrita? Eu acho interessante que eu já assisti várias entrevistas de autores, né? E a grande maioria tem um estereótipo da criança que não gostava do recreio e ia para a biblioteca, ou não se dava com os colegas e queria por isso ler, ou era introspectivo, e eu definitivamente sou o oposto disso. Eu nunca fui uma criança que ia para a biblioteca. Eu lia bastante, eu gostava muito de ler, mas eu acho que o meu interesse pela literatura tem a ver com o meu interesse pelas pessoas. Eu sou muito interessada pelas pessoas. Então eu gosto tanto das pessoas dos livros, como das pessoas da vida real mesmo. Então assim, por exemplo, eu amo uma fofoca, uma história cabeluda. Então isso que me atraía, era a história em si, e não exatamente a introspecção ou ficar lendo e tal. E eu acho que eu fui uma criança muito mentirosa. E isso tem a ver com a minha imaginação, né? Tinha uma imaginação muito boa, gostava de falar mentira, de inventar história, então também gostava de ouvir história, de ler história, e isso tudo foi se misturando, assim. Logo eu comecei a entender também que a escrita, né, que inventar histórias poderia ser um papel também, mas eu inventava muito na oralidade também, muita história. Cada vez que eu ia contar um caso, eu contava mais diferente, aí eu ia vendo a reação do público também, ele estava rindo, estava achando interessante. Acho que foi isso que me aproximou da literatura. Isso é bom, né? A gente faz isso até hoje, de certa maneira. A gente faz pro resto da vida, eu acho. Às vezes eu vou falar alguma coisa, ou mesmo postar alguma coisa, aí a pessoa, mas não foi assim. Eu falo, pô, mas ficou tão legal, muito melhor que seja minha assim. versão é muito melhor que a realidade. Não é? E aí você, então, inventava essas histórias. Inventava então, muita história. Você sempre foi, assim, descontraída também. E não criativa, tem esse estereótipo da timidez, não. que a maior parte dos autores dizem que são. Não, então, exatamente. Eu era uma criança muito expansiva, depois virei uma adolescente muito expansiva, e acho que teve uma fase, início da vida adulta, que a gente vai ficando menos expansiva, né? Aí você já escolhe um pouco mais as amizades e tal, mas eu tenho essa característica de ter muitos amigos, conversar muito, falar muito. Você era uma menina popular na escola? Assim, popular é uma coisa grande, né? Porque eu primeiro cursava numa escola bem pequena. Então, assim, eram 1 ou 2 turmas. Né? Então eu era popular no meu grupo de amigos ali, nunca fui a menina mais popular, não. Quando eu fui para uma escola maior, que era de ensino médio, aí já era uma turma assim, bem maior, aí eu realmente não era popular, eu tinha minha galerinha, eu era da turma das nerds, certamente, assim. A gente era nerd, assim, não demorou para fazer as coisas, para namorar, para sair e tal, e tinha muito interesse em coisas de nerd, então tipo cinema, livros, gostava desse rolê, né? Tá, muito estudiosa, eu sempre fui muito estudiosa. Muito. CDF. CDF. Mas sem deixar de... Mas sem ficar com essa socializar. Coisa... Exato. Socializava entre as CDFs. Sim. E aí, daí das invenções da história oral para escrever, foi só tipo assim, eu lembro de ser alfabetizada
E começar a me interessar, então, né? Tipo, sei, sim, gostava muito de ler. Tem essa narrativa na minha família, de que eu estava sempre com um livro, um gibi, lia muito gibi da Turma da Mônica, então, por exemplo, ia para casa. E aí eu tenho essa característica também de que quando eu pego um livro, uma coisa para ler, eu desligo do mundo. Então, também minha mãe, minhas tias narram, né? Ah, a gente estava, às vezes, na casa de fulana, tinha uma cesta de revista, ninguém achava carro. Cadê carro? Cadê carro? Quando eu olhava, eu estava parada lendo, porque realmente, na hora que eu entro ali no livro, eu esqueço do mundo, tanto para escrever quanto para ler. É um momento bem de mergulho ali mesmo. E aí, quando que veio o primeiro livro? Demorou muito tempo. Quando eu falava que eu queria ser escritora, eu fiz essa lembrança há um tempo atrás, fui reler meus diários e descobri que com 13 anos eu tinha um diário dizendo que eu queria ser escritora. E eu dizia, olha, eu já tenho um plano, tudo meu era assim, eu tinha um plano, sou muito planejada, eu quero ser escritora, eu vou fazer eu li essa parte dos livros que fala o que a pessoa, né, o que a pessoa fez, que é igual você leu aqui. E aí eu fiz uma pesquisa na minha estante e vi que a maioria das autoras, eu tive o cuidado de pesquisar mulheres, eram formadas em Direito e Jornalismo. Não sei se foi uma coincidência da estante, mas eu quase não vi gente formada em Letras, por exemplo. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer os dois. Escrevi isso no meu diário. Vou ser escritora, vou fazer Direito e Jornalismo. Mas depois esqueci e fui fazer Direito justo por essa característica de me expressar bem, né? Eu falo bem, escrevo bem, aí me encaminharam para esse lado. E esqueci esse negócio de ser escritora. Só depois, mais velha, quando eu me tornei mãe, eu acho que veio a vontade de novo, assim, de compartilhar, de colocar para fora alguns sentimentos. Aí eu fiz um blog na época, acho que é um caminho bem comum que eu vejo pela escritura. Eu fiz um blog sobre maternidade, não era nada parecido com o que eu escrevo hoje, era um blog mais leve e tal. Mas foi por aí. Aí quando eu tive coragem de publicar o primeiro livro, eu já estava com 37 anos. Então, mas eu acho que isso é bom, você não acha? Eu acho que foi um caminho, assim. Sim, e qual que é o primeiro livro? O primeiro livro é O Som do Tapa, né? Que é um livro de contos. Eu publiquei pela Patuá. Eu já tinha escrito uns poemas, então depois eu acabei publicando esses poemas, que é o meu segundo livro, mas são coisas que eu escrevi primeiro. O segundo é? Que é O Fogo de Palha, que é um livro de poesia pela Pedregulho. Que é uma editora lá do Espírito Santo. Lá do Espírito Santo, foi um livro que eu organizei ele e falei assim, vou colocar no edital. Se o edital aprovar, é porque eu sou poeta. Porque eu não tinha coragem de dizer que eu era poeta. Aí o edital aprovou, eu fui obrigada a publicar. Mas eu sou muito feliz com ele, gosto dele. Mas eu tinha essa proposta, eu tinha uma vontade de escrever um romance, porque é o gênero que eu mais consumo, né? É o que eu mais leio, eu acho que é o gênero que faz mais sucesso em clubes, que eu participo de muitos. Então eu tinha essa vontade. É o gênero mais lido também. Popular, assim, mais popular. Sim. E aí veio o Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, isso. Mas você é poeta, porque então, assim, este ano tem outro edital que te contemplou com um livro de poesia. E é só no edital, né? Nossa, vamos ver se eu sou mesmo poeta. Não, mas eu sou, eu acho que inclusive é a minha primeira linguagem. Toda vez que me surge uma coisa, um sentimento, um incômodo que eu quero botar para fora, ele aparece em versos para mim. Às vezes eu acabo desenvolvendo depois de outra forma, mas é a minha primeira linguagem. Nossa, que legal, que interessante. Porque comigo é exatamente o contrário, sabe? Eu não consigo pensar nada em versos. Só pensa em prosa, né? Eu acho que é como... E longas, assim, que depois tem que ficar reduzindo. Mas, né, em breve, esse ano, né, vai o livro de poesia. Isso aí. E vai sair uma coedição Reformatório Cousa. Exato. Mas isso é surpresa mais para frente. A gente já pode dar um spoiler, né? É um livro que vai misturar uma conversa de saúde mental com um toque de ironia. Eu acho que foi uma coisa que eu acabei trabalhando pouco na minha literatura até hoje, que eu sou uma pessoa engraçadinha, eu sou. Então, tipo assim, você conversa comigo, eu tô sempre fazendo uma gracinha e tal, e isso não estava aparecendo muito na minha literatura. Eu resolvi dar uma investida, assim, falei, vou brincar com a saúde mental com toque de humor. Então ele eu brinco que é um caca crying, né, que é tipo assim, são poemas que eu escrevi em momentos ruins, em crise de ansiedade e tudo, mas tentando lidar com isso de uma forma humorística, então... São recentes ou você vem assim? Eu comecei a escrever na pandemia, mas eu acho que, né, eu formatei ele recentemente, mas é um livro que tem um espaço temporal grande, assim, mas eu fiz um recorte, vou juntar coisas sobre esse tema, sobre saúde mental e humor no meio disso. Você falou que você é como engraçadinha. Engraçadinha. Você é também de uma simpatia enorme, né? Que bom. Nem todo mundo concorda. Será? Não é possível. Sempre tem. E o Todo Mundo
Tem Mãe, Catarina. De onde veio a ideia para este romance, para esse título? Fala um pouquinho deste livro aqui, que por sinal é sempre bastante elogiado, tem alcançado leitores, o que a gente fica muito feliz. Mas conta um pouquinho para nós, de onde veio a Catarina. Olha, quando eu decidi que eu queria publicar um livro, eu fui ver o que eu tinha escrito, né? E eu tinha muitos contos. Então, o primeiro foi de contos. Mas, num desses contos, na hora que eu estava fazendo essa análise, eu percebi que tinha um pseudo-conto, depois eu acabei vendo que ele não era um conto, que era esse início da história de Catarina. Ela dizendo que a mãe dela tinha abandonado ela para ser prostituta, e ia desenvolvendo isso, era um conto grande, de umas 10 páginas. Quando eu reli, eu falei, isso não é um conto, isso tem mais história aqui, eu vou guardar isso para um projeto. E aí eu tenho uma pasta no meu computador que são projetos, tipo assim, coisas que um dia eu quero escrever. Guardei lá, na época chamava Residencial Paraíso, acho que chamava assim o projeto. E deixei. E aí eu fui lançar um livro, depois lancei de poema e tal. Quando acabou essa fase do Fogo de Palha, que eu quis abrir a página de projetos, foi o que me chamou, veio ele. Mas o conto em si nasceu de uma oficina da Aline Bay, muita coisa minha nasceu dessa oficina que eu fiz com a Aline Bay, foi a primeira oficina de escrita que eu fiz, foi muito, assim, produtiva, eu me inspiro muito na literatura da Aline, embora eu não escreva parecido, mas no sentido de sentimento, assim, do que me causa. E aí eu resolvi, bom, eu queria escrever um romance, aí eu falei, acho que isso vai dar caldo. Aí comecei a investigar, planejar, fiz alguns cursos também de escrita mais longa para eu tentar entender como era, né, formatar um romance, toda a coisa da jornada ali, do fechamento, da história dos ciclos. Fiz algumas leituras críticas, também fiz uma tutoria, fui investindo nisso aí. Fiquei uns 2 para 3 anos escrevendo e aí fui pensar numa editora. E aí a Reformatória era uma editora que eu gostava muito, assim, quem me acompanha sabe que eu falava disso para as minhas amigas. É uma editora que eu admiro a curadoria, eu gosto, assim, é aquela editora que você pega o livro, todos eu gosto. Então eu achava assim, gente, se meu livro for, assim, se o Marcelo aprovar meu livro, vai dar certo. Aí até, você sabe, mas vamos contar pro pessoal, eu mandei pelo formulário comum, assim, né? Pelo mandei, site. Tipo, eu falo para todo mundo, como que chega na Reformatória? Gente, tá escrito no site deles, leiam, tem orientações, como fazer, que época fazer. Eu fiz tudo, fiquei aguardando pacientemente. Foi mesmo. A gente não se conhecia pessoalmente, só de talvez rede social, né? Isso. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Eu lembro que você falou comigo assim, ô Carla, eu ouvi uma história e lembrei da história de Catarina. Foi. Eu achei isso fenomenal. Eu escrevi no meu caderninho lá, eu escrevi assim, gente, é como se Catarina existisse, assim. Eu achei que era um sinal, assim. Eu falei, não, eu acho que eu sou meio mística. E eu vou me lembrar agora, eu me lembro agora que, assim, eu estava lendo os originais, e quando eu li, estava ali muito recente, e eu acho que foi uma reportagem que eu vi, assim, que era algo muito parecido, assim, na conversa ali, né? E aquilo me chamou a atenção. Voltei ao livro e falei, aí... É uma história que existe, né? Porque é uma história que existe mesmo. Firmei, assim, de falar, vou publicar. E aí entrei em contato contigo. Você lembra quanto tempo demorou entre você mandar e eu... Acho que cerca de 1 ano. Tá vendo? Tá, cerca de 1 ano. Bom, e que bom. Eu lembro assim, que eu mandei no início do ano e aí você falou comigo no início do outro ano. E aí a gente acabou publicando mais 1 ano depois. Então, foi, as pessoas hoje têm pouca que ter paciência, gente. Eu falo isso para todas as meninas que fazem tutoria comigo, acompanhamento. Paciência. Paciência, porque o livro dura muito. Então não precisa de ele não tem prazo, né, de validade, ele não é perecível. Quer dizer, alguns até podem ser, se for alguma coisa muito datada ali, mas acho que na ficção a maior parte não, né? Exato. E vale a pena você esperar para ser o que você quer. Sim. Porque senão você acaba fazendo de qualquer jeito, numa história que não era que você queria, e aí isso pode não ser tão legal, né? Eu vou te confessar que eu fiquei muito chateado recentemente, vou desabafar aqui. Eu chamo a Carla para conversar e vou desabafar. Momento de desabafo. Mas é porque eu tinha aprovado no original nos mesmos moldes, que, né, sempre pelo site ali. Eu faço questão de publicar coisas que chegam por ali, e muitas coisas que eu publico, a maior parte é por ali. É por ali. E aí, assim, fechei com uma autora a publicação de um livro, e aí ela começou a reclamar do tempo, assim, né? E aí, assim, eu achava que aquele livro precisava de alguns ajustes, sabe? Entendi. Então, foi muito tempo falando com ela, acho que você devia ir por esse caminho. E aí a gente já tinha contrato assinado, tudo, já estava trabalhando na diagramação na capa. Nossa. E ela falou assim, olha, Marcelo, eu quero desistir, rescindir o contrato,
porque tem uma editora que disse que consegue publicar meu livro pro mês que vem. Então. E foi feito. Enfim, eu acho que entender também esses processos, né, da literatura. Você falou de oficina, é outra coisa também, né? A gente sabe que uma oficina, a pessoa não entra lá e vai sair de lá, aprendeu a escrever ali. Eu acho mas que ela te dá ferramentas, né? Eu acho que a oficina serve muito para despertar inspiração. Eu me inspiro muito em oficina. Eu acho que para mim é mais esse sentido, assim, de dar ferramentas de criatividade do que realmente de você aprender a escrever. Eu acho que escrever é uma coisa prévia, a pessoa já vem, e a oficina, talvez para treinar, que é a lógica da oficina mesmo, né? Que é e você sempre pega uma dica, né, de um professor. Você ouve outras pessoas, até com os colegas, com os colegas, essa troca, né? Não, então, e aí você diz, foi todo esse tempo, você tinha feito algumas oficinas, você disse que passou o livro por leituras críticas, então é todo um processo de quem busca realmente algo mais profissional, né, do que simplesmente uma pressa de publicar e se arrepender, né? Eu queria que ele fosse um objeto, assim, para mim, que eu tenha orgulho. Eu queria isso, aliás, de todos os meus livros, né? Eu não queria não queria, assim, que fosse uma coisa que depois eu falasse, ai, podia ter feito diferente. Eu acho que esse arrependimento é muito ruim. Claro que, se eu for pegar para ler hoje, vai ter coisa que eu poderia ter feito diferente, né? Sim. Uma hora a gente tem que largar. Sempre, mas sabe, assim, uma coisa que você fala, não, eu trabalhei, é o melhor que eu consegui fazer nesse momento, eu tenho orgulho do que ele significa, né, da história. Sim, sim. Você falou como é Condomínio Paraíso, não é? Residencial Paraíso. Que ficou... Que é onde ela mora, né? Isso. Onde a Catarina vive ali. Isso. E se passa boa parte da história. Eu me lembro que eu também fiquei, assim, bastante... durante a leitura... Eu fiquei assim, meio pensando, para onde vai agora? Porque ele chega no meio e aí... Eu assim, meu Deus, já aconteceu tudo, só tem 50 páginas, mas é porque acontece mais tudo de novo, né? Acontece mais coisa, sem perder a mão, né? Você teve um controle interessante, assim, da história. Ela estava na sua cabeça, assim, inteirinha, do começo ao fim? Ou você é daquelas que tem um começo e sabe onde quer chegar e a coisa vai fluindo? Como é que uma mistura dos dois, assim. Eu sabia a história de Catarina, né? Assim, o início e o final, sabia o que ia acontecer, mas a ordem dos acontecimentos eu não tinha total certeza. Então, na época, eu comecei a escrever, senti que precisava dar uma organizada, fiz uma escaleta, né? E depois não segui a escaleta, mas eu fiz. Na hora eu fui trocando. Aí acaba que na hora de escrever eu percebia outras coisas, né? Então, eu troquei bastante coisa, mas eu tinha noção do início e do fim. Eu acho que a Catarina é uma personagem que ela... é muito viva, assim. Sim. Ela é muito... Por exemplo, quer ver uma coisa que eu troquei? Eu troquei o tempo verbal do livro todinho. Era um livro que quando eu comecei a escrever, eu escrevia ele no passado. Então é como se fosse uma Catarina adulta contando, sabe? Tipo assim, quando, não sei o que. Aí depois eu achei que não estava legal, que eu queria isso que você falou, uma Catarina mais viva, uma Catarina... no momento contando, assim, vivendo. E aí eu troquei a linguagem dela para uma linguagem um pouco mais simples, para combinar com a idade, né, de 14 para 15 anos, e mudei o tempo verbal do livro todinho. Eu lembro que na época a Marcela, que fez minha leitura crítica, falou, minha nossa, isso era um livro que a gente considerava pronto. Eu troquei o livro todo, fiquei, assim, meses revisando o livro para trocar todos os verbos, Dantes. E funcionou muito bem, né, porque aí o leitor, ele fica junto ali naqueles rolês dela ali, você tá acompanhando como se estivesse do lado, assim. É um feedback que as leitoras me dão muito, tipo assim, parece que a Catarina tá do meu lado contando. Sim. Elas falam isso, assim, eu acho que é por conta dessa troca, então, que bom que eu fiz, né? E aí é isso, ela tomou forma mesmo e talvez ela tenha te conduzido a escrever, assim, né, tenha feito a coisa... Ela me contou a história, Ela te contou a história, então, eu acho que funcionou tudo muito bem, assim, sabe, tudo isso que você está me dizendo, assim, faz todo sentido, a gente percebe. E ele tem uma coisa que eu acho também muito boa, como você falou, eu precisava, né, narrar a história dessa menina, adolescente, e aí você falou, eu precisava definir como ela ia falar, e aí ir para uma linguagem mais simples. E isso é maravilhoso, porque eu acho que deu ao livro ainda mais uma possibilidade, que é a de formar leitor. Sim. Assim,
É um livro que eu indico para quem não tem o hábito da leitura, sim. sabe? Para jovens. Ele tem uma linguagem fluida e ele é um livro viciante. Você fica querendo saber o que vai acontecer. Exatamente. Então, muita gente me fala isso. Eu falo assim, nossa, esse livro, eu tava com uma ressaca literária, tipo, você tinha lido um livro muito complexo, e não tava conseguindo engrenar, peguei e li em 2 dias. Eu falo, tá vendo? Vamos receitar a Catarina para ressaca literária. Você acha que é por isso também que ele entrou em tantos clubes de leitura, que ainda está até agora? Assim? Sim, acho que é um livro rápido, de leitura rápida, é um livro envolvente, e aí as meninas se animam por isso, falam, nossa, que massa, li rápido. E outra coisa interessante que eu recebo muito, eu nunca tinha recebido, o Som do Tapo me deu muito retorno, mas Catarina, eu recebo mensagem todos os dias, deixa eu te mostrar no Instagram, todos os dias tem uma leitora falando, olha, nossa, essa história é a história da minha avó, essa história é a história da minha tia, assim, isso já aconteceu comigo, ou parecido, é uma história que as pessoas se identificam muito. Mais comum do que a gente imagina. Mais comum, até porque tem várias histórias incluídas, né? Sim. Tem a história da Catarina, tem a história da avó, tem a história da mãe, cada uma tem um detalhe. Pai, então, né? Assim, ó, às vezes alguma coisa ali aquela menina vai se identificar. Sim, tem a questão da religião também, tem muita questãozinha. Da descoberta, né? Das descobertas da sexualidade. Que também tem uma cena muito legal, assim. Sim. É uma cena que, uma das leituras betas que eu fiz, a sugestão foi que eu tirasse. Sério? Porque a pessoa falou assim, olha, mas foi uma sugestão assim, tranquila, ela falou, se você tirar essa cena, você pode colocar ele como um livro infanto-juvenil, porque ele tem essa linguagem mais fluida. Eu falei, mas eu não vou tirar. Então ele não vai ser um livro infanto-juvenil. Porque eu acho que é uma cena importante. É uma cena importante. E é bonita. E é uma cena da fase dela. Não, também não é explícita, nada disso, mas é uma cena de iniciação de sexualidade. Sim. Então, assim, tudo bem, as meninas de 12 anos não vão ler, mas eu acho que 16, 17 é uma idade que dá pra ler. Olha, mas eu acho que 13, 14 não é nada que elas não conversam. Não sei, mas aí já vem dos pais, né? As mães, é melhor a gente não se meter, né? É verdade. Por isso que é tão difícil essa ideia de fazer livro juvenil, infanto-juvenil, porque você tem que... A editora, por exemplo, tem que classificar, sabe? Isso. E se você faz isso errado... Por isso que eu falei, não quero classificar, ele é um livro adulto, vocês leiam... Dê para quem vocês quiserem. É um livro para todos os públicos. Todos os públicos. Isso. Porque se uma pessoa de 12, 13 anos ler, vai entender perfeitamente, né? Sim, acho que sim. Então tudo isso dá ao livro essa entrada fácil, essa leitura prazerosa e de vontade de continuar, como ele é dividido em capítulos. Ele tem muitos mistérios, né? Então acho que isso também é o que dá essa coisa da pessoa querer saber. Eu quero ver o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, né? E realmente acontece muita coisa. Eu gosto da estrutura que você fez, porque os capítulos, na maioria, são curtos. São curtos. Isso é uma coisa que está na moda agora também, né? Não, mas é porque também, assim, aí você fala, esse aqui é só 2, vou mais isso, um, né? E aí vai indo. E eu gosto de ler livro assim, eu tenho agonia de livro com capítulos enormes, é claro que eu leio também, mas a gente vive uma vida corrida, né? Então, por exemplo, eu quero parar de ler o livro, se estiver no meio de um capítulo, eu não vou parar. Eu preciso dormir, o capítulo não termina. Eu quis escrever uns capítulos mais curtos, 5, 6 páginas, que aí a pessoa parei aqui, bota lá o marcador, aí se ela vai conseguir parar, já é outra coisa. Porque tem isso, a gente tem uns vícios. Eu também sou assim. Aqueles livros, por exemplo... Tem livro que não tem parágrafo. Da Márcia Barbieri, ele não tem capítulo, ele é direto. Aquilo me dá uma tem que ser de férias. Isso aí. Se deixar, eu vou ler o dia todo. Né? Assim, né? Isso. Porque eu falo, eu não posso terminar de acabar. Um lugarzinho para eu marcar. Né? Normalmente, quando você troca o capítulo, tem um respiro. Tem, né? Você vai entrar tem um fechamentozinho, né? Um mini fechamento. Numa outra cena, então grava-se bem, né? Acho que, tecnicamente, é algo que funciona, assim, legal. Torna, talvez, isso, essa leitura mais rápida, mais fluida. E você disse, no começo da nossa conversa aqui, que você tinha essa facilidade de conversar, de socializar com as pessoas e tal, e isso continua até hoje porque você está lá à frente do Escreviventes. Sim, coletivo. Fala um pouquinho, conta um pouquinho desse... o coletivo... Coletivo maravilhoso, Maravilhoso, Nossa, assim, sou muito grata às meninas. É um coletivo que a gente começou meio sem querer, né? Eu queria ter mais amigas escritoras, na época eu não conhecia, hoje eu conheço muita gente, mas na época eu não conhecia, era pandemia. Então, o jeito que a gente tinha de se reunir era virtualmente. Então, eu aproveitei algumas meninas que eu já me relacionava pelo Instagram, tipo assim, uma curtiu o texto da outra e tal, e convidei. Uma delas está, inclusive, comigo agora em São Paulo, que é a Thaís Campolina, uma das meninas que eu convidei na época, essas 10.
E nós começamos esse coletivo, que não era um coletivo, era um grupo, né, de WhatsApp. E foi crescendo. E uma coisa que a gente combinou na época era assim, não vamos fechar. Vamos deixar ele aberto, cada um pode chamar as outras amigas, e foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje a gente tem, no meu formulário, assim, que já preencheram o formulário, são mais de 1.000 mulheres. Mais de 1.000. Mas, assim, ativas são umas 600, que participam dos grupos de WhatsApp. E do Brasil todo? Do Brasil todo. Tem até de fora do Brasil também. De fora do Brasil. Em Portugal. A maioria de escritoras também, ou tem escritor? Só escritoras. Só escritoras. É um coletivo de escritoras. De escritoras. Imagina a história de mulher escrevendo, que doideira. E que se leem, né? Que se leem. Porque eu me lembro que na pré-venda desse livro, eu sei, teve muita gente do coletivo. Acredito que sim, acho que eu leio, né? Eu leio as amigas, elas me leem, a gente tem essa troca, né? É uma coisa que, inclusive, eu defendo. Eu acho assim que se um escritor, é óbvio, a gente não quer escrever para ficar só entre os escritores, porque aí é muito restrito. Claro que eu quero ter leitores que não são escritores, e eu tenho muitas leitoras que não são escritores. Mas eu acho que quando a gente faz uma rede, então se eu leio vários livros, e aí eu indico os livros também, e eu faço isso no meu Instagram, né, nos meus relacionamentos, porque o meu leitor, ele quer outros livros. Se o meu leitor for ler só o que Carla Guercio escreve, ele vai ficar o quê? 2 anos esperando eu publicar um livro? Eu demoro. Sim. Eu não publico um livro por ano, eu publico um livro a cada 2 anos. A pessoa lê um livro por mês. Então ela tem potencial ali para eu indicar 12 escritores para ela por ano, né? 24 pelo período que eu estou escrevendo um outro livro. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse potencial, a gente tem que indicar as pessoas boas, pessoas que são nossas amigas e que tem a reciprocidade também, né? Você indica a pessoa te indica também, e a gente vai construindo uma rede assim. E o coletivo serve muito para isso hoje. A gente trabalha muito em rede, quer dizer, óbvio, eu não consigo indicar 600, né? Mas elas entre si também vão fazendo os grupos. Hoje a gente tem os grupos regionais. Então, cada estado tem o seu grupo, elas se encontram, sem mim, o grupo de São Paulo foi para a Flima agora, fizeram uma mesa, um sarau, colocaram um stand de vendas, eu não pude ir, mas elas estavam lá, a coisa representando. Tá organizada. Sim. E além dessas indicações, dessas trocas, acho que vocês chegaram, me corrija se eu estiver errado, chegaram a fazer uma antologia também. Nós temos 3 antologias. 3? Nós temos 3, uma virtual, né, e 2 publicadas fisicamente, uma pela editora Primavera Editorial, e a segunda agora pela Causa e Letras. E a gente quer fazer mais, a meta é fazer uma por ano. Aí a gente faz chamada, a antologia é todo um rolê, porque também não cabe 600 escritoras, Sim, né? A chamada dentro do coletivo. Exatamente, a gente faz uma chamada, a gente monta uma banca, e a gente recebe todos os textos, aí a gente faz uma curadoria dos textos, organiza, geralmente sou eu que faço a curadoria, organizo, mas essa última, por exemplo, a Monique me ajudou muito, que é uma líder também que está comigo, e aí a gente, aí eu mandei para uma chamada, a editora aprovou, vamos vender, isso aí. Caramba, coisa também organizadinha. Sim, né? Mas tá organizado porque é muita gente, porque se fosse eu sozinha, não ia dar conta. E muita gente ajuda. Muita gente mesmo dessa organização. Colaborativo. Até porque é um coletivo voluntário e todo mundo e gratuito. Então não tem dinheiro, não tem nada. É a gente trabalhando pra gente mesmo, com paciência, é a época que dá, né? Nós vamos pra Flip agora de novo. Vamos montar um stand lá na Praça Aberta, e tudo é dividido. Pega o valor do stand, divide para todo mundo. Aí todo mundo se divide também na escala para ficar ali, porque a gente não pode pagar uma pessoa para ficar vendendo os livros. Sim. A gente divide, e aí vai. E também é legal, tá? É legal, os autores claro. Para ter esse contato. Vamos fazer sessão de autógrafo, vai ser. Que bacana. Vai ser bom. E aí, mesmo quem não for, que é do coletivo, pode mandar o livro para estar lá. Não, isso aí não. No coletivo não, só porque são 600. Como é que eu boto 600 livros? A gente não tem estrutura para isso. Entendi. É só quem vai mesmo. A gente vai organizar entre as quem vão, vai dar umas 30, 40. Tudo isso? Sim. Já é bastante gente. Sim. Ano passado a gente tinha mais de 60 escritores lá, né? Mas aí para participar do stand é menos. Mas vocês já estavam com esse stand lá? Sim, desde 2022 a gente tem... a gente entrou naquela chamada que a Flip faz para independentes e a gente participa. Que é ali onde tem as no Areal. Lá no Areal. Isso, ali. Fica ali. Caramba, que legal. É quase legal. Um selo editorial. Não é, né? Porque não é profissional, é atividade voluntária. Entendi. Mas tem muito selo que é por aí, coletivo, só mesmo para publicação, assim, né? Verdade. Não exatamente para ser uma editora. Nós estamos esse ano a primeira vez com um prêmio agora. A gente inventou as coisas que a gente inventa. É um prêmio Escreviventes, aí nós vamos escolher um
original para ser publicado com esse selo, é uma espécie de selo, né? Que também é assim, o prêmio para quem é do coletivo. Só para quem é do coletivo. Tá vendo? Isso aí. Para quem quiser, então. E é aberto, então é só procurar lá, Coletivo Escreve Bem. Todas as mulheres escritoras podem participar. São bem-vindas. São. Mulheres do Brasil todo. Sim. Precisa ter algum, tipo, é obrigatório ter um livro publicado? Não, muito só pelo o fato contrário. de escrever. Isso aí. Mesmo se você nunca escreveu, se você quer escrever, né? Você se denomina escritor, pode vir. E para a gente também, assim, falar um pouco mais das realidades e eu não vou dizer decepcionar aqueles que são que pretendem ser escritores, como a Carla lá pensou lá atrás, eu quero ser escritora. Além de escritora, como 99,9% dos escritores brasileiros, você tem outra atividade. Qual que é? Eu sou formada em Direito, trabalho na Justiça, sou técnico judiciário. De lá do Espírito Santo? De lá do Espírito Santo, de Vitória, trabalho em Vitória. Funcionária pública? Funcionária pública, famosa. Maravilha, como a maior parte dos escritores. Não sei se é a maior parte, mas tem muito, né? Hoje eu nem sei, mas assim, pelo menos um tempo atrás, assim, era muito comum, né? Drummond. Sim, Drummond. sim. Funcionário público a vida toda. Ele era, porque não, o que a gente não pode, um dos maiores poetas. Mas realmente é isso que você falou, é difícil, porque como é um mercado ainda no Brasil, ainda remunera pouco, né? A pessoa viver só de escrita é difícil, eu teria que fazer algumas outras coisas, né? Dentro da escrita, e como eu tenho essa outra atividade, preferi manter, fazer essa vida paralela e vida dupla. Sim, hoje em dia... Hoje em dia é possível, né? Eu falo, é possível viver de literatura, não do livro. É possível. Mas tem que trabalhar muito com outras coisas, leitura crítica. Acho que também é uma construção, né? Para uma pessoa em outro momento de carreira, tudo. Você não faz nada disso, leitura não crítica? Faz do oficina, faço leitura crítica, faço... Acho que só, né? O que mais? Palestras, essas coisas. Faço. Já é bastante coisa. Inclusive eu amo dar oficina, acho muito divertido. É uma troca boa, uma troca boa. A gente tem feito no Espírito Santo agora algumas presenciais, eu me divirto demais, é muito divertido, muito gostoso. E como é que é a cena literária lá em Vitória? Então, eu acho que a gente está numa fase boa, assim. Logo que eu comecei a escrever, eu procurei, né? Do mesmo jeito que eu procurei online, eu procurei também presencialmente, depois que a pandemia passou. Conheci algumas escritoras bem legais. E esse ano, como eu estava te falando do programa de rádio, que eu estou com um programa de rádio lá no Espírito Santo, chama Marca Texto, é um programa junto com a Aline Dias, uma escritora maravilhosa que eu sou fã. A gente virou melhores amigas. E aí ela acabou me apresentando para muita gente também, que ela já conhecia, ela tem mais estrada ali, né? Ela escreve desde 2011, eu acho. E aí eu tive a oportunidade de conhecer, assim, eu acho que hoje eu consigo listar para você umas 15 escritoras, assim, muito boas do Espírito Santo, que estão produzindo tanto literatura quanto também formação de leitores, são professoras, são pessoas, tem algumas da academia, outras não, e eu acho que tem um grupo muito bom, assim, eu acho que o Capixaba está num momento interessante. O edital de cultura lá funciona bem, a Secretaria de Cultura investe, tem uma área só de literatura, então eu acho que eu vejo potencial, não sei se eu sou uma otimista. A gente está tendo a Festa da Palavra esse ano pela primeira vez, que é uma festa que eles querem fazer parecido com a Flip, lá em Itaúnas, com a curadoria da Elisa Lucinda, que é uma poeta que a gente tem muito orgulho lá, claro. Né? Eu vejo assim, eu acho que está melhorando. Também tem editoras, pelo menos umas 3, eu acho que 4 tem. Sim, pelo menos umas 4. Pelo menos umas 4, né? Isso aí. Que tem mostrado aí livros que chegam aqui, que chegam em outros lugares, né? Mas ainda nos falta muitos leitores, né, cara? Você como ativista, lá não tem livraria, por exemplo, né? Não tem? Não temos uma livraria bonita como essa de rua. No Espírito Santo, não tem. Só de shopping, né? Só de shopping. É diferente. E faz a diferença, faz diferença. Né? Das pessoas se aproximarem, chegarem. Então. Fazer um evento, né? Então, mas você como otimista, e aí não é uma coisa só do Espírito Santo, acho que é do Brasil todo, eu acho que nos falta leitores e interessados na literatura brasileira contemporânea, você não acha? Assim, como é que você vê? Eu vejo um movimento, por exemplo, o movimento das leitoras do TikTok, né? Literatura ali do Emily R., Colin Hoover, elas leem muito essa literatura norte-americana, que assim, nada contra, embora muito contra,
Não, é uma literatura que não me atrai muito, mas eu vejo que ela tem um papel, assim, eu acho que é uma coisa fluida. E, assim, Catarina tem conseguido conquistar muitas dessas leitoras, por exemplo, porque eu acho que apresenta isso que você falou, uma leitura fluida, uma história interessante, que é coisa que as pessoas buscam hoje em dia. Mas com regionalismo, é uma história que se passa no interior do Espírito Santo, então elas me voltam com isso. Nossa, eu nunca tinha lido uma história que podia ter acontecido comigo, porque elas estão acostumadas a ler as universitárias lá nos Estados Unidos, em Harvard, não sei o quê. Não, Catarina estuda aqui, o namorado dela quer fazer a escola técnica, ela pega ônibus, ela sente calor, então isso, eu tenho recebido esse retorno. Eu acho que não falta história como Catarina, o que falta é os leitores descobrirem como é que a gente vai fazer isso. Até porque ela passa ali, né, nessa região, mas ela se não, e é universal, mas pelo menos assim, nacionalmente poderia se passar em qualquer cidade do Brasil. No Brasil, uma cidade interior, sim. Acho que sim. A maioria, pelo menos. Então, dá para a pessoa se identificar, se localizar. Mas tem essa coisa gostosa de você se sentir brasileiro. Tipo, ela come bolo de cenoura. Sim. Sabe, tem umas coisas, assim, o café, o jeito de falar, não sei o que eu acho que é legal. A gente precisa disso. A gente ficar lendo literatura que a menina toma chá porque tá com frio, sabe? Tipo, sim. Vamos ler realidade brasileira. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma... Assim, como editor, por exemplo, eu vejo muito isso. A gente tem muita dificuldade de fazer com que os professores... agora, os clubes de leitura, eu não posso aqui dizer contrário, tem que reconhecer que eles estão abraçando os livros brasileiros contemporâneos. É um potencial. Mas assim, quando você vai concorrer sei lá, em algum lugar, na venda... para a prefeitura, numa escola, sabe, quando você fala é uma autora brasileira, ela está viva, ela mora no Espírito Santo, sabe, e aí chega um outro livro que já está vendido, que já chega vendido, né, esse aqui é um sucesso de vendas, essa concorrência, ela é muito desleal e infelizmente boa parte dos nossos professores não se dispõe a ler, assim, os brasileiros contemporâneos. Acho que faz parte da nossa síndrome de vira-lata, né? Uma síndrome assim, da sociedade, de achar que o nosso é pior, que o que vem de fora é melhor, que de repente é selecionado ou algo assim. Eu acho que sim, e sinto muito isso, de que as pessoas até leem, os jovens estão lendo muito, eu vejo, né, no metrô, na rua, aqueles livros gigantes, assim. Mas tudo estrangeiro. Tudo estrangeiro. A disponibilidade, a disposição para conhecer os autores brasileiros. E é tão bom porque quem conhece se apaixona, né? A gente tem tantos amigos que estão ali. Eu mesmo, assim, eu deixo de ler clássicos e literatura estrangeira para conhecer um novo autor brasileiro. Né? E aí, infelizmente, a gente fica se lendo mesmo, assim, né? Tem um pouco pelo menos ali no meio, né? Editorial. E mesmo nesse meio tem muita gente. Mas é tão importante a gente ler pessoas vivas, né? Como você estava dizendo, mulheres vivas, mas pessoas também de outros gêneros. Que isso influencia, inclusive, no nosso potencial de escrever. Quer dizer, se eu não tivesse lido mulheres contemporâneas brasileiras, eu não sei se um dia eu teria tido coragem de escrever um livro. Porque foi lendo elas que eu entendi que a minha voz importava, que eu tinha algo a dizer, que as minhas histórias eram interessantes. Quer dizer, não é uma coisa assim, imediata, mas aquilo vai construindo um imaginário para você, né? Sim. Você vai falando, nossa, sim, isso eu tenho algo para contar por aí. E uma das coisas que eu mais ouvi, principalmente no primeiro livro, Som do Tapa, porque são várias histórias, né? Muitas mulheres vieram falar comigo e falaram, nossa, você me deu coragem de escrever. Assim, eu li seu livro e falei, eu tenho história para contar, porque já aconteceu parecido. Eu falei, isso é um elogio maravilhoso. Teve amigo que falava para mim assim, eu li o seu livro e pensei, eu poderia ter escrito isso. Tem gente que fica chateado com isso, eu não fico chateada, eu falo, mas eu escrevi primeiro. Claro. Não, eu falei, legal, sabe? Tipo, que bom que te inspira a escrever, a contar as suas próprias histórias. Porque eu acho que mesmo que eu não tenha nomeado isso, eu percebi que foi assim para mim. Que foi lendo as autoras brasileiras que eu percebi que dava para fazer, que eu conseguia, que eu tinha algo a contar, né? Então, por exemplo, quando me pedem as referências, eu falo de várias, assim, a Conceição Evaristo, por exemplo, é uma que quando eu li, ela me inspirou muito para escrever O Som do Tapa, porque quando eu li aquele livro Submissas Lágrimas de Mulheres, que são 13 mulheres, 13 histórias, foi uma das coisas que eu pensei, nossa, histórias comuns, né? São mulheres que estão aqui do meu lado e tal. Eu conheço também muitas interessantes. E outras, né? A própria Marcela Dantes, que escreveu Orelha de Catarina, eu lembro de ler os livros dela e pensar assim,
eu me identificava do jeito que ela falava, do jeito dela escrever. Eu pensava, acho que eu tenho algo próximo a isso para fazer, para oferecer. Eu brinco que a Matilde, do segundo livro dela, é prima de Catarina, porque elas têm umas ausências muito parecidas. Essa falta do pai, essa falta da história, né, que a Matilde tem e a Catarina também tem. Então são coisas que eu acho que são primas as nossas personagens, né? A gente sente essa identidade e isso é bom. Sim, isso é ótimo. Por falar nisso, o livro está muito bem recomendado de orelha, Marcela Dantes. Isso aí. E aqui na quarta capa, a Débora Ferraz, né? Que são as duas que fizeram minhas leituras críticas. Aí eu convidei. Legal, duas pessoas incríveis e grandes escritoras. Gosto muito de ambas. E também não é tão legal quando, por exemplo, daqui 2 meses a gente vai ter a Flip, lá em Paraty e tal. Você vai estar lá, estaremos lá. Não é muito legal quando a gente, assim, gosta muito de um livro, de um autor, e de repente a gente pode encontrá-lo e conversar e bater um papo. É muito maravilhoso. Delicioso, né? Claro que a gente gosta também de encontrar os autores estrangeiros, né? Esse ano vai Rosa Monteiro, já falei que eu vou perseguir ela pela rua, mas eu acho que isso é emocionante até, você pensar, nossa, que legal, uma pessoa comum, né? Ela convive comigo e ela conta histórias, tá? A gente senta aqui para conversar, de repente ela lê o meu livro, eu já li o dela. E a gente lê umas das outras, isso aí. E descobre-se, né? E a Flip é um lugar maravilhoso para isso, assim, né? Porque tá todo mundo ali, tá todo mundo na rua. Eu acho que a Flip, você perguntar assim, quem não é escritor, vai embora. Só fica todo mundo parado. 90% é escritor e leitor também. Né? Sim, a gente costuma brincar, eu e a Pérsia, que ali é uma semana de... Parece que você está no mundo perfeito. O mundo perfeito, todo mundo é educado, todo mundo é legal, todo mundo só fala de livro, quer ler, quer comprar livro. É estranho. Assim, onde as pessoas moram, onde elas estão, né? Juntas. Eu brinco com isso também, eu falo que é a Disney do pessoal da literatura, porque é caro. Também tem. E tem essa coisa de mundo, de fantasia, né? É verdade, isso é bom. Nos dois sentidos. Bom, Carla, você está aqui hoje. Quando esta conversa for ao ar, já vai ter passado. Mas de qualquer maneira, eu queria que você falasse um pouco então do que hoje, o que vocês vão fazer por aqui e amanhã. Eu venho de vez em quando a São Paulo, né? Venho 2, 3 vezes por ano. Aí quando eu venho, eu tenho que aproveitar para fazer tudo. Então nós organizamos, eu fui convidada para uma conversa para o Clube Feminista, um clube de livros feministas. Nós vamos fazer aqui na livraria mesmo, eu e a Dani Reis, o bate-papo. Nessa mesma semana eu vim para o lançamento de uma amiga da Thaís Campolino, que é essa colega que eu te falei, está lançando o Estado Febril pela editora Macabeia, um livro lindo de poesia. E a gente também aproveitou para lançar essa coletânea da Causa Deles que eu estava te falando. A gente vai lançar na Patuscada amanhã também. Amanhã? É o Depois do Baile Verde, que é uma coletânea que a gente escreveu inspirado nos contos de antes do Baile Verde. Então é bem bonito, bom. Inclusive. Carla, obrigado por este papo. Fica aqui a dica para lerem, Carla. Como é que é a pronúncia do nome? Então, há uma dúvida, né? Eu falo Carla Gerson, mas a gente fala Carla Guerson. Esse Gerson que você estica um pouco, eu, por exemplo, tenho. Mas eu aceito qualquer coisa que falar. Eu falo, Carla Gerson, tá bom. Então tá, eu chamo de Carla Gerson. Tá ótimo, Carla Gerson. Assim que eu. Ainda tem o R falar, puxado, É bom que é um toque regional. Nome que de lugar para lugar ele vai. E é um nome diferente, porque o meu nome é enorme, né? Meu nome é Carla Ida Perim Guerson. Mas aí eu escolhi o Guerson porque eu acho justo que é mais diferente, né? Lá no Espírito Santo, Perim é um sobrenome muito comum. E aí eu acabei indo então pro lado do Carla Guerson. Olha que legal, lembrei agora que quando eu recebi o original tava Carla. Porque eu acho que é o nome do e-mail. Aí eu falei, quem é? Não conheço. Conversei contigo e depois, de repente, eu descubro que é Carla Guerra. A mesma pessoa. Preciso mudar esse e-mail, não tá bom. Bom, leiam Todo Mundo Tem Mãe, Catarina, tudo que a gente falou aqui, eu atesto como editora, é a pura verdade, é um livro delicioso. Carla, obrigado. Boa estada aqui, aproveite. Obrigada. E acho que a próxima vez que nos veremos será lá na Flip, né? Na Casa Pagã. Você vai tirar um tempinho lá da banca. Com certeza. Do coletivo. Casa Pagã é minha segunda casa lá. Gente, passear por lá. Valeu. Combinado. Obrigado. Até mais. Obrigada. É isso. 40 minutinhos?
Sério? Eu nunca consigo. Nossa, passou tão rápido. Achei que tinha nada. Passa rápido.